Glória a Deus, estamos no ar, que Deus abençoe você grandemente em nome do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Luiz Pavan e nós vamos ficar aí nos próximos minutos meditando na palavra de Deus e Deus vai nos abençoar nessa noite. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 30. É a palavra de hoje, Deus vai nos dar entendimento espiritual. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E eu creio que Deus vai abençoar a gente nessa noite e vai nos dar entendimento da palavra. Um abraço, irmã Horacília. Deus abençoe toda a família aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que todos possam ser abençoados. Tenham paz de espírito, paz no coração. Recebam vitórias, recebam milagres. Que Deus possa realizar os sonhos, propósitos e objetivos de toda a família. E amanhã nós teremos o culto em Farroupilha, às 19h30. Pessoal de Farroupilha, estejam conosco. Tá voltando devagarinho tudo normal. Então, amanhã, culto em Farroupilha, às 19h30. Hoje estive em Gramado, somente às 15 horas, né? E domingo nós estaremos em Gramado também às 19 horas. Então Deus vai nos abençoar em nome do Senhor Jesus. João capítulo 5, versículo 30. Prepara sua Bíblia aí. Nós vamos meditar na palavra do Senhor e Deus vai abençoar. Deus abençoe cada pessoa, suas famílias também, recebam vitórias, recebam milagres e que Deus venha suprir a necessidade de todos e abençoar todos em nome do Senhor Jesus e guardar também, né, de todo e qualquer mal aí em nome do Senhor. Uma coisa importante, simples de entendermos, é que Deus opera milagres e maravilhas e nós devemos confiar no Senhor Deus e verdadeiramente Deus está presente. Por quê? Ele nos criou, Deus nos deu o fôlego de vida e nós temos um Deus que nos guarda, Ele nos livra de todos os males e uma coisa importante, nós temos um Deus que Ele é responsável pela nossa vida e existência. Uma das coisas mais importantes que você deve compreender é que Deus ele tem responsabilidade sobre a tua vida. Como assim? Você pediu para nascer? Foi Deus que te criou, Deus te deu fôlego de vida. Mas de contrapartida, o ser humano tem a responsabilidade de conhecer o Evangelho e entender qual é o propósito de Deus para a vida dele. Caso contrário, nós vamos nascer, crescer, morrer sem entender o real propósito da nossa existência. Então, ao mesmo tempo que Deus ele é responsável pela nossa vida, nós somos responsáveis com relação àquilo que está escrito na Bíblia. A saber, Deus ele espera que a gente venha crer no Evangelho para ele nos abençoar conforme a promessa que ele nos revela pela Bíblia Sagrada. Então tem muita coisa importante que você deve compreender e vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. E em João capítulo 5, versículo 30, nós vamos ter um entendimento muito precioso nessa noite. Eu gostaria que você fizesse o seguinte, compartilhasse essa live com os seus familiares também, e a fim de que as pessoas possam compreender as Escrituras Sagradas. Uma coisa importante, sem conhecimento nós não temos o entendimento de quem nós somos em Cristo e do que Cristo é em nós, por nós e para nós. A Bíblia também diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso inclui o ser humano. Então, ao mesmo tempo que dele, por ele e para ele são todas as coisas, Jesus é para nós, ele é tudo em nós. Por isso a Bíblia também diz que Deus é tudo em todos. Mas Deus é tudo em todos quem? Todos aqueles que creem no nome dele. Se a pessoa não confia no Senhor, Deus não vai poder se manifestar na vida dela. Por isso é tão importante você compreender a Escritura Sagrada e entender de uma vez por todas que você é uma pessoa dependente de Deus. Você precisa de Deus até para respirar, para andar, para sorrir, para andar, para caminhar, para se levantar. Se Deus não nos der a condição, nós não levantamos nem amanhã de manhã. Se Deus não der a condição, eu não consigo nem falar. Você não pode nem ouvir. Ou seja, tudo depende de Deus. Por isso é muito importante nós entendermos essas coisas espirituais
que dizem respeito à nossa existência em todos os aspectos da nossa vida. E olha só o que Jesus falou em João capítulo 5, versículo 30. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 30, Jesus disse. Jesus falou isso. Imagina se Jesus falou isso, imagina nós. Olha o que ele vai dizer. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Olha o que Jesus disse. Ele falou isso. Ele está falando dele. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Gente, só para você ter uma ideia, o Senhor Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas por que ele disse isso, missionário? Por que o Senhor Jesus disse que ele, por ele mesmo, ele não podia fazer nada, coisa alguma? Porque quando ele disse isso, ele estava na forma humana. A Bíblia diz que o Senhor Jesus deixou a glória dele e se aniquilou a si mesmo, se fazendo homem e osso. Ele veio em carne e osso. E quando ele deixa a glória dele, o que acontece com o Senhor Jesus? Ele passa a ser um ser humano normal, comum. A diferença é que ele não tinha pecado. E a diferença entre Cristo e os demais seres humanos, inclusive nós, é a maneira como ele nasceu. Jesus não nasceu de uma intimidade de homem e de mulher. Jesus nasceu quando a Virgem Maria, ouvindo a palavra do anjo, ela disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O anjo disse para ela: o Espírito Santo vai descer sobre ti, vai te envolver e o que em ti será gerado será chamado Filho de Deus. E aí Jesus, o verbo, se faz carne no ventre da Virgem e dessa forma Jesus ele tem um diferencial de nós em dois aspectos. Primeiro, no nascimento. José e Maria não tiveram intimidade sexual e Deus não teve intimidade sexual com Maria. Ela era virgem, mas o Espírito Santo envolveu ela e o verbo, o Senhor Jesus, João capítulo 1, versículo 14, se fez carne no ventre da virgem. E aí que entra um detalhe. Então, ele diferencia de aspectos no nascimento dele e por ele não ter pecado. Ele nasceu de uma semente incorruptível. Uma semente não envolvida no pecado, contaminada pelo pecado de Adão. Por isso é muito importante, quem pecou no Jardim do Éden não foi a mulher, foi o homem. Por isso a mulher, o ventre da mulher ainda se mantém íntegro, ok? Porque o pecado caiu sobre os homens responsáveis. Adão era a cabeça, o cabeça no Jardim do Éden. Quando ele peca, aí, meu irmão, já era. Por isso que Deus diz lá em Gênesis, Deus disse para a serpente, da mulher vai nascer aquele que vai pisar na tua cabeça. Entende? Então o ventre da mulher, ele está puro até o dia que tem a semente do homem. No caso, aí entra uma questão. Davi dizia, a minha mãe me concebeu em pecado. Por quê? Porque no ato sexual entre o pai e a mãe de Davi, a semente do homem que foi contaminada lá no jardim entra no ventre da mulher e contamina daí o óvulo da mulher. E aí por isso que todo ser humano que nasce nessa terra nasce em pecado. Porém o Senhor Jesus, que o ventre de Maria era intacto, ou seja, ela era virgem também, mas só pelo pecado de Adão no Jardim do Éden que a semente humana é contaminada. Por isso, quando Jesus se faz carne no ventre da Virgem, é um ventre que estava imaculado, ou seja, um ventre santificado. Ela não tinha intimidade sexual com homem nenhum. E aí o verbo se faz carne no ventre dela e nasce na forma humana. E aí Jesus nasce sem pecado. Então, o nascimento de Jesus e ele
tinha pecado são as duas coisas que diferencia o Senhor Jesus na forma humana dos homens, de todos os homens. Mas nos outros aspectos, todo igual, carne e osso. E a Bíblia diz que ele foi tentado como qualquer homem também foi tentado. Por isso que o Senhor Jesus diz em João capítulo 5, versículo 30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. Olha só, Jesus ele está dizendo que ele não podia fazer coisa alguma por si mesmo, imagina nós. Entende? Por isso aqui entra um segredo. Jesus ele como ouço, assim julgo. Então, como Jesus ouvia da parte de Deus Pai, ele agia. E no ato dele agir, segundo a orientação de Deus Pai, uma unidade. Por isso que ele dizia, eu e o Pai somos um. Porque ele nunca fez a vontade dele, mas sempre a vontade de Deus Pai. E aí olha o que ele diz, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Entende a minha linguagem? Olha só como é extraordinário isso. Aí que eu quero que você entenda uma coisa. Se o Senhor Jesus, na forma humana, não podia fazer coisa alguma sem Deus Pai, imagina a gente, irmão. Meu amigo, minha amiga, se Jesus, que é Jesus, não podia fazer nada, imagina eu e você. Por isso que é um conselho, quando você faz o que Jesus fazia, você se une com Deus e aí você pode todas as coisas naquele que te fortalece, porque é o que diz a Bíblia Sagrada. Aí no versículo 31 ele diz, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. E é isso. Se nós testificamos de nós mesmos, o nosso testemunho não tem peso de fato de verdade. Mas você percebe que quando os outros testificam de nós, aí tem um peso. É ou não é verdade? Aí é diferente. Ou seja, quando alguém fala de si mesmo, tem gente que crê, tem gente que duvida. Mas quando os outros falam de você, no tocante àquilo que é bom, naquilo que você faz, é alguém testificando a teu respeito. Então Jesus, se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Quem testificava de Jesus? O próprio Deus Pai. Um dia o Senhor Jesus subiu no monte com o João e o Tiago, e ele se transfigurou na frente dos discípulos, e aí apareceu uma nuvem, e junto com a nuvem Moisés e Elias. E aí ouviu-se uma voz que veio da nuvem e disse assim, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, Deus Pai testificando do Senhor Jesus. E é por isso que ele diz, há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Aí entra um detalhe, gente, você pode ter certeza de uma coisa, quando você crê no Senhor Jesus, pode ter certeza de uma coisa, Deus Pai vai testificar de você. Você vai ser testificado no mundo espiritual e reconhecido no mundo espiritual como filho de Deus. O que aconteceu com Paulo, no lugar ele expulsava demônio, curava enfermo, não ele, mas a unção de Deus que estava nele, quando ele orava, repreendia demônio, e a coisa acontecia extraordinariamente. Um grupo de judeus que eram exorcistas naquela época, vendo o que Paulo fazia, o que eles fizeram? Foram expulsar um demônio, né? E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Quando eles disseram assim, eu te desconjuro em nome de Jesus Cristo a quem Paulo prega. O demônio olhou para eles, a Bíblia Sagrada diz e disse, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E a Bíblia diz que o demônio, pulando em cima dos 7, feriu eles e largou um ou outro nu. Ou seja, arrebentou com eles. Por quê? Porque eles não estavam de fato no evangelho. Ou seja, gente, se você não tiver na palavra de Deus, Deus não vai testificar de você. Por isso é muito importante você entender que agora é tempo de você se voltar para a Bíblia Sagrada, se voltar para a palavra de Deus, que é a origem da tua vida, e passar a ter comunhão com o Senhor Jesus.
Porque a Bíblia diz, sabe o que a Bíblia diz? Que quem não crê no Filho não crê no Pai. Então, quando alguém não crê na palavra de Deus, é Deus e mentiroso. Por isso é muito importante você compreender que o próprio Senhor Jesus não fazia nada de si mesmo, mas como ele ouvia, dirigido por Deus Pai, ele agia. E aí Deus refletia poder sobre ele, as coisas mais extraordinárias aconteciam. Um dia eu disse para a igreja assim: Jesus andou sobre as águas como Deus, como homem, ou como homem cheio do Espírito Santo? Qual é a resposta? Como Deus ou como homem? Nenhum e nem outro. Como Deus ou como homem? Como homem, não poderia fazer nada. É o que ele diz aqui. Mas como homem cheio do Espírito Santo, da presença de Deus Pai, ele andou sobre as águas. Porque ele diz, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Então, se Jesus não tivesse comunhão com Deus Pai, se ele não aplicasse o coração, buscar Deus, meditar nas Escrituras, tanto é verdade que a primeira palavra que Jesus pregou foi em Isaías 61. Essa foi a primeira palavra que Jesus pregou, leia aí depois na sua Bíblia. Então Jesus, ele assumia aquilo que ele ouvia, e ele assumia de tal maneira que ele vivia a palavra. Ele precisava ter comunhão com Deus, porque ele deixou a glória dele, se fez carne, ele se aniquilou a si mesmo. Aniquilar-se significa reduzir-se a nada. Jesus aniquilou-se a si mesmo, com qual propósito? Para morrer no Calvário, como homem, cheio do Espírito Santo, porque ele não poderia morrer como Deus. Por isso que quando ele olha para o céu e ele está pregado na cruz, ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? E ele procurou Deus Pai e ele não encontrou mais. E sabe por que houve a separação da Trindade ali? Por causa do meu pecado e o teu pecado. Por isso, olha bem para mim aqui. Vou falar uma palavra dura aqui. É uma sem-vergonhice do ser humano não crer no Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque pela primeira vez na história de toda a eternidade, a Trindade se separou. Por culpa de quem? Minha e tua. Porque a Bíblia diz o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o nosso pecado. Então o nosso pecado, Jesus carregou sobre ele. Por isso que quando tem gente que diz, mas por que Deus Pai abandonou Jesus, como Jesus disse? Por causa da gente, irmão. Por isso é uma vergonha. O ser humano não crê no Senhor Jesus, tem que ir para o inferno mesmo, essa é a palavra. Porque não é digno, não merece o reino de Deus. Porque é muito mal, perverso e maligno. Literalmente, é perverso e maligno. Porque olha tudo que Jesus fez. Primeiro ele nos cria, ele nasce nesse mundo, ele morre na cruz, leva no corpo dele toda a nossa dor e a nossa enfermidade, os nossos pecados ele leva no corpo dele, e quando ele está pregado na cruz, ele está em agonia tremenda, desesperado ele está, e ele olha para o céu e não vê mais o Deus Pai. O céu se fechou para ele e ele não via mais Deus Pai. Ele não via. E aí ele grita, meu Deus, por que me desamparaste? E sabe por que ele foi desamparado? Você imaginou eu fazer isso aqui, ó? Olha só, você vai ficar só com a minha voz. E eu chamo por você e não te vejo. Assim aconteceu com Jesus. Ele grita, ele levanta a voz dele e ele grita por Deus Pai. E Deus Pai não estava lá, por causa do meu pecado e o teu pecado. Aí para o ser humano, sabe o que fazer? Pegar e botar a fé dele em qualquer coisa, acreditar em tudo, em todos, mas tem que ir para o inferno mesmo. Essa é a realidade dos fatos, é uma vergonha. Jesus pagou o preço, fez a obra, e o ser humano ser tão endemoniado a ponto de negar a cruz de Cristo e ser tão traidor quanto Judas,
Por quê? Porque Judas traiu a cruz de Cristo. Judas traiu Jesus e vendeu ele por 30 moedas de prata. E não é pouco o número dos seres humanos que troca Deus por dinheiro. Vergonha para a raça humana. Sendo que tudo que existe na terra, todo o dinheiro que tem, tudo que você vende e ganha dinheiro foi Deus que criou para você ser próspero. E aí você nega a Deus que criou todas as coisas por causa do dinheiro que você recebe com aquilo que você vende, por aquilo que Deus mesmo te dá. Que barbaridade. Agora olha só o 33. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Ou seja, o verdadeiro profeta dá testemunho da verdade. João Batista testificava de Jesus Cristo, de ninguém mais. Por isso que ele morreu também. Recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava. Jesus está falando de João Batista. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisesses alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. O que testificava acerca de Jesus eram as obras que ele fazia. Por isso, uma coisa, quando você passa a fazer a obra de Deus, você também tem um testemunho. Enquanto você não faz nada pelo reino de Deus, você é simplesmente mais um. Por isso acorda, meu irmão, acorda para aquilo que Deus deseja de você. A maioria das pessoas nasce, cresce, morre e não vê sentido para a vida. A maioria das pessoas cresce, nasce, morre e não sabe por que existe. A maioria das pessoas que estão nessa terra não sabe nem a origem da sua vida, quando a Bíblia Sagrada nos mostra o princípio, o meio e o fim da nossa existência. Por isso, quão terrível é nós existirmos, vivermos, nos movermos, existirmos por Deus e não identificarmos e reconhecermos que Deus é que nos faz viver, nos mover e existir e nos dá a condição de meditarmos na Escritura para nós termos conhecimento de Deus, entendimento das coisas de Deus e principalmente comunhão com Deus. Para quê? Para que nós venhamos realizar a obra de Deus com qual finalidade? Para que nós também tenhamos em nós o testemunho. Qual testemunho? De que Deus Pai, o Senhor Jesus para morrer por nós, e aquilo que Jesus disse, quem crê no meu nome expulsa demônio e cura enfermo, agora se cumpre em nós para a glória dele, para a glória de Deus Pai e do Espírito Santo. Por isso você é chamado para fazer a obra de Deus. Você é chamado para ser um ser humano útil para Deus. O mundo está cheio de inúteis, pessoas que não querem ouvir Deus, porque decidiram não ouvir. E uma coisa, talvez você é uma pessoa que já até hoje rejeitou sempre. Deus está te dando mais uma chance. Seja útil. Não seja mais um que nasce, cresce e morre e nem sabe por que existe. Você é inteligente. Pensa comigo nessas coisas. Assim como Deus Pai enviou o Senhor Jesus, agora o Senhor Jesus te atrai você para a palavra, para você ter esse entendimento. A tua vida é preciosa. Você é precioso para Deus. Deus quer usar você, meu irmão. Acorda. Ah, pastor, mas para expulsar demônio e curar enfermo, se também for isso, também isso. Mas no mínimo para você ser um evangelista, uma pessoa que entrega a vida para Jesus, uma pessoa que fala de Jesus para as pessoas, uma pessoa que vive a fé, uma pessoa que se santifica, uma pessoa que começa a ser curado, liberto, abençoado, próspero. E aí quando você começa a ter prosperidade, você diz, foi Deus que me deu, eu aprendi pela palavra. Foi Deus que criou, e quando eu coloquei minha fé na pessoa de Jesus Cristo, eu comecei a prosperar, e tudo que eu tenho hoje veio pela mão de Deus, e não ser orgulhoso, literalmente um endemoniado pensando que tudo que você tem vem da tua mão. Miseráveis,
miseráveis, pobres, cegos e nus. Nós não temos vida própria. Nós não podemos fazer nada sem Cristo. Um dia o Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Por isso você decide o que você vai ser. Útil ou um inútil. A Bíblia mesma diz assim, para nós não sermos servos, olha só o termo usado, servos inúteis. Devemos ser servos úteis. Dá valor para a tua vida. Entrega a tua vida para Jesus. Creia que Ele vai te usar de uma forma extraordinária. Pode ter certeza disso. E aí olha o que diz mais. O versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra, a palavra de Deus, Pai, não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. É impossível você crer em Deus se você não crer nele. Por isso, quem não crê no Filho não crê no Pai. Quem crê no Filho tem tanto o Pai quanto o Filho. Mas quem não crê no Filho, rejeita o Filho, pode ter certeza, a ira de Deus desce sobre ele. A ira de Deus. A ira. Por enquanto, o amor de Jesus, né? Refletido por Deus Pai, porque Deus Pai amou o mundo de tal maneira que ele deu o único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, no momento da eternidade de Deus Pai, ele nos amou de tal maneira que ele sacrificou o único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Por isso, aquele que não crê no Senhor Jesus, a ira de Deus permanece sobre ele. E sois filhos da ira. Você vai para o inferno no dia do juízo. Se você não entregar a tua vida para Jesus, você está perdido. Mas não tem que entregar por medo, tem que entregar por amor. Aprenda a amar as coisas. Aprenda a ter amor a Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força e com todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Sério, né? Olha o que diz a palavra aqui. Gente, é muito sério. Olha o que diz. 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Ninguém, Jesus estava dizendo, que viu o parecer de Deus, ouviu a voz. E a sua palavra, a palavra de Deus Pai, não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Então é automático isso, gente. Quem não crê no Senhor Jesus despreza Deus Pai e está perdido. E a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. Agora olha o 39. Examinais as Escrituras. Isso a gente tem que fazer. Temos que examinar, meditar, estudar. Engraçado, né? Quando você ia para o colégio, você fazia o que com os livros? Estudava para tirar uma nota boa, né? E a Bíblia você estuda? É por isso que você é um péssimo aluno do Espírito Santo. E você vai ser reprovado. Se você não tem tempo para Deus agora em vida, como vai ter na eternidade? Esquece, gente. Esquece. Buscai-o, invocai-o enquanto ele está perto. O tempo da nossa redenção é agora, aqui e agora. Entregando a vida para Jesus Cristo. Por quê? Porque quando a igreja for arrebatada, meu irmão, olha para mim aqui, se agora está difícil a coisa, tu vai ver o inferno diante dos teus olhos. Aliás, o que antecede a vinda de Cristo são eventos terríveis aos olhos dos homens. O primeiro deles são as aflições no mundo, aflições, e a gente está vivendo isso. Segundo evento que vai ser tenebroso, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. E a lua em
estrelas do céu cairão sobre a terra. Por fim, os poderes do céu são abalados. Imagina o que vai acontecer no mundo. Em Apocalipse se fala sobre um terremoto. Que vai matar num dia, num momento, 1/3 da população mundial. Tamanho vai ser o terremoto, vai sacudir toda a terra. E eu vou falar uma coisa para você. As pessoas no Brasil diziam, né? Não, o Brasil nunca teve tremor, nós já estamos sentindo pequenos abalos. Aqui na Serra Gaúcha já tem pequenos abalos. E tempo em tempo a terra dá um pequeno abalo. São sinais que alguma coisa lá na frente vai acontecer. E aí entra o que diz Apocalipse, a terra toda vai ser, olha para mim, ó, sacudida. E vai morrer num dia 1/3 da população mundial. Por quê? Porque os homens negaram a Cristo, rejeitaram a Cristo, e chega uma hora que vai vir o juízo de Deus. Agora a graça de Deus é derramada em todas as nações. Deus quer salvar os homens, mas quem quer entregar a vida para Jesus? Quem quer, de fato e de verdade, crer no Senhor Jesus Cristo? Você deseja isso? Você crê que existe um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra? E verdadeiramente existe um Deus que criou? Porque para tudo que nós vemos, tocamos, existe um Criador. Esse mouse aqui, ó, que eu uso para mexer na internet, o homem criou com a matéria-prima que Deus criou. Esse copo de vidro aqui, ó, o vidro é a matéria-prima que Deus criou, mas quem criou o copo foi o homem. Então, se você observar, para tudo existe um Criador. E para a terra e para a matéria-prima que existe, e para o ser humano não tem um Criador? Não, aí foi feito tudo por acaso. Cresce um pouquinho na vida e você vai entender que existe um Deus que criou todas as coisas e ele enviou o único filho dele para morrer por nós na cruz Calvário e nos dar a vida eterna. Chegou o tempo de você crer no Senhor Jesus e o tempo é agora, não é depois, é agora. E olha só o que diz daí o 39, Jesus falou, examinai, cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Olha o que Jesus falou. Gente, esse grupo de pessoas que estava diante de Jesus viu os milagres mais extraordinários Jesus operar. Tem pessoas aí que estão me ouvindo que veem milagres extraordinários que eu tenho postado aqui no Facebook. Coisas extraordinárias. E tem muita gente que não crê. Tão louco para ir para o inferno. Pode ter certeza disso. A pessoa está doida para ir para o inferno. Porque é muito duro de coração. E olha o que Jesus diz no 41. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. E é verdade ou não é? Se eu estivesse pregando aqui no meu nome ou no nome de qualquer outro, menos no nome de Jesus, pode ter certeza, ia ter 100, 200, 300 pessoas me acompanhando aqui. 1000 pessoas agora. Se eu estivesse rezando, orando no nome de qualquer outro, ia ter centenas de pessoas me acompanhando. Mas porque nós pregamos no nome de Jesus Cristo, o número das pessoas sempre vai ser menor. Isso é notório. Essa é a realidade dos fatos. Por isso que não é por acaso que Jesus disse que a cada 4 que ouve o evangelho, só um vai ser salvo. Então olha o que diz, ó, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse que eu recebo um monte de espírito no meu corpo, as pessoas vão me seguir. Entendeu? Lembra daquele cidadão que foi preso agora há pouco tempo, que recebia não sei quantas entidades espirituais e está preso? Eram milhares de pessoas que seguiam ele. Mas a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis os falsos. E olha o que diz daí a palavra. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com meu Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Ou seja,
Eles tinham o Antigo Testamento, Moisés falava da vida eterna, a vida eterna é Cristo, Moisés falava de Jesus, agora Jesus estava diante deles e eles não creram em Jesus Cristo. Terrível. E olha o 46. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Se você crê em Deus Pai, então creia no Senhor Jesus, porque eu testifico de Cristo. Se tu não crê em Deus, você está perdido. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Sério, né? João capítulo 5, versículo 30 ao versículo 47. Gente, medita na palavra. Busca Deus, busca entendimento de Deus. Para de ser uma pessoa manipulada por religiões que não estão na palavra de Deus. Só esse conselho que eu te dou. Volta para a palavra de onde você saiu, porque você não tem vida própria. Nós não somos de nós mesmos. Foi Deus que nos criou para a glória dele. Então é como se nós, olha só, é como se nós saíssemos da palavra e agora voltamos para a palavra. Essa é a realidade dos fatos. E quem não voltar para a palavra não entra no reino de Deus. Vai ser salvo. Não vai ser salvo. 1 Pedro 1, sendo, no versículo 3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, a grande misericórdia, nos gerou de novo, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aí no versículo 23 diz, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Somos gerados de novo pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Por isso quem não se volta para a Escritura não permanece na Bíblia. Só na Bíblia, não em palavra de pastor, de líder religioso e quem quer que seja. A palavra aqui, ó, é aqui, ó. O resto é demoníaco. Se eu viesse aqui, falasse para você uma palavra que não está aqui, porque pode ter certeza que eu estou endemoniado. Porque a palavra de Deus é o que está na Bíblia Sagrada. O resto é invencionice de homem que vai para o inferno. Aliás, o apóstolo Pedro diz que aquele que torce a palavra, torce para a sua própria perdição. Vai se perder. Por isso, não brinca com as coisas espirituais, porque você é mortal. E só Deus é imortal e nele tem a imortalidade. E ele enviou o Senhor Jesus para morrer por você na cruz do Calvário e dar a salvação e a vida eterna pela fé em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, e eu oro por todos, abençoa a vida, a alma, o espírito de cada homem, cada mulher. Pai, eu te louvo pela vida dessas pessoas, Pai, que permanecem, que estão conosco ouvindo, acompanhando, pessoas que vão nos acompanhar nos dias, datas, meses e anos a seguir. Deus, pessoas que vão crer no Evangelho. Pai, eu oro por esses que creem. E oro sim, Pai, por aqueles que ainda não creram, para que venham crer. Antes que se percam, que vão se perder, Pai, porque a Tua palavra diz que aquele que permanecer, Pai, aquele que ficar, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Aquele que crer até o fim será salvo. Senhor Jesus, Tu dissesses, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por isso, como Tu, Senhor Jesus, um dia oraste e dissesse, Senhor, Pai, eu não rogo pelo mundo, mas rogo e oro por aqueles que Tu me deste. Assim também, Pai, eu oro por aqueles que têm crido na palavra do Evangelho que eu tenho pregado aqui, Senhor. E eu entrego a vida de todos em Tuas mãos e abençoo e peço, guarda-os de todo mal, conforme diz a oração que o Senhor Jesus também fez, dizendo, Pai, não quero que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Por isso, Deus, Teu é o reino, poder, honra e majestade. E no nome do Senhor Jesus Cristo, eu amaldiçoo toda a obra do diabo contra os meus irmãos em Cristo, contra a de Deus. E eu digo, demônio, Satanás, cai por terra, sai toda morte, sai toda doença,
Sai todo o coronavírus. Eu amaldiçoo o vírus, diabetes, colesterol, pressão alta, pressão baixa. Toda ação do diabo eu quebro. Amaldiçoo em nome de Jesus Cristo. E digo, sai todo o mal em nome do Senhor Jesus. Amém. E Pai, eu oro por todos que... Porque o Senhor Jesus também disse, eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por aqueles que tu me deste. Livra-os do mal. Por isso, Senhor, eu peço, Senhor, tenha misericórdia ainda dos homens que estão no mundo, para que eles possam se arrepender, Pai. Porque o Senhor mesmo sabe, Senhor, que quando chegar o juízo, nenhuma mais alma vai ser salva. Abra, Pai, abra-lhes o entendimento, para que compreendam as Escrituras como eu estava um dia, Senhor, no mundo, e não entendia nada da Bíblia, era um zero à esquerda na Bíblia Sagrada, Senhor, e o Senhor sabe disso. O Senhor me deu oportunidade, Pai, o Senhor me deu entendimento, e eu oro por todos que não têm entendimento. Vida eterna, para que creiam, sejam salvos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço, Senhor, responde-me, Senhor, responde-me. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e dá-nos fôlego ainda para ganharmos almas, e que todos, Pai, venham crer e se arrepender dos pecados, e venham ter a vida eterna na vida por vir, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Feliz é você, se você crê no Senhor Jesus. O apóstolo São Paulo, Paulo dizia, o homem que não crê na vida por vir é o mais miserável e infeliz dos homens, porque não crê na vida eterna. Gente, se não existisse vida eterna, qual é a razão da gente existir agora? Eu vou dizer aqui, ó, com todas as letras. Se não tivesse vida eterna, sabe o que valeria a minha vida e a tua vida aqui agora? Nada. Nada. É como São Paulo dizia, comamos e morramos, porque não tem vida eterna, então para que viver nesse mundo podre, caído, esse mundo cheio de demônio? Por isso, uma coisa que eu digo para você, a vida eterna é a maior realidade que você vai encontrar. E você vai ver, quer você creia ou não no Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus diz que primeiro ele busca a igreja, arrebata a igreja e todo olho o verá. E aí a Bíblia diz, muitos se lamentarão. E não é pouco o número dos que vão se lamentar. Por isso, creia, não brinca com as coisas espirituais, porque não é brincadeira, gente. Se a nossa... Olha bem para mim aqui, ó. Se não tem vida eterna na vida por vir, essa vida é um lixo daí. Não vale nada. Mas aí eu vou dizer para você, tem muito valor a nossa existência agora, tanto que Jesus deu a vida dele por nós, por quê? Porque nós somos um ser eterno, que Deus criou para a eternidade. Abra teu coração, se volta para Jesus, pensa nessas coisas. E, gente, tudo que nasce, morre. Por isso se prepara, porque aqui não é a tua terra. Tu vai entrar mais cedo ou mais tarde numa eternidade que não tem fim. Não tem volta. Você já viu alguém morrer e voltar? Só Jesus está vivo. Ele está vivo. O próprio Lázaro, que ressuscitou, depois morreu. Quando chegou o tempo dele, morreu e não houve ressurreição dele. A igreja não ressuscitou. Entende? Por isso é muito importante você entender que agora, nesse tempo presente, você entrega a tua vida para Jesus ou para o diabo. Essa é a realidade. Satanás tem feito de tudo para as pessoas não crerem no Evangelho. Aliás, é um infeliz, né? Porque Jesus mesmo disse, porque ele nunca se firmou na verdade. Nunca se firmou na verdade. Então, se nós não nos firmarmos na verdade, nós vamos ser de quem? Tu pode ter certeza de Satanás vão provar a segunda morte. Então não brinca com a tua vida espiritual, leva a sério, estuda a Bíblia, tem dúvida, entra em contato comigo. E você que é pai e mãe, você tem responsabilidade sobre os teus filhos. Não é uma brincadeira, não é brincadeira. Você vai ver pessoas que você ama no inferno por causa da responsabilidade. Você que zomba do Evangelho, você que despreza o Evangelho, você que faz assim, não preciso de Jesus, faz cara feia.
Você diz que ama a tua família, mas você não ama porque está mandando todos para o inferno por causa do teu coração duro de pedra, que você não crê no Senhor Jesus e não permite que a tua esposa e teus filhos creiam, e você morre pelos teus filhos. E Deus sabe que você morre, mas você não dá vida para eles. A vida é Cristo. Morra para o mundo e dê a vida para os teus filhos. Morra para o mundo e dê vida para a tua família. Morra para o mundo e dê vida para quem você ama agora. A verdadeira vida é Cristo. É Cristo. Entrega a tua vida para Jesus. Gente, ajuda a obra de Deus, envia a tua oferta, envia teu dízimo, nós estamos em umas guerras aí nesses dias, ajuda em nome de Jesus, agência 0507, operação 003, conta corrente 1251, dígito 4, Caixa Econômica Federal, Igreja Brasileira Missionária Casa Oração, CNPJ 22042199000 ao contrário. Envia a tua oferta, talvez você tenha um dinheiro aí que você nunca tirou o dízimo. Tira o dízimo, gente, envia para a obra de Deus. Quando a gente fala de dinheiro, as pessoas não, sabe, muita gente não gosta, não, sabe, rejeita. Mas, gente, o ato de dizimar e ofertar é um ato de amor. É a coisa mais natural que nós fizemos hoje é ser fiéis a Deus, porque dele vem todas as coisas que a gente tem. Então a coisa mais natural que a gente faz quando a gente ama a Deus e crê no Evangelho é ser dizimista fiel. Quer conhecer uma pessoa se ela é convertida mesmo, se ela é de Deus mesmo, pede se ela é dizimista. Quando mexe no bolso do homem, meu irmão, a maioria faz que nem o jovem rico. Jesus disse, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, depois me segue. Sabe o que ele fez? Virou as costas e saiu, até hoje está no inferno. Então imagina se Jesus pregava sobre, meu irmão, Jesus falava sobre dízimo também. Aquele camarada praticava a palavra até um ponto, quando chegou no dinheiro, ó, não venda a tua alma para o diabo nem por 10%, nem por 20% ou nem por 100% daquilo que você tem. Jesus hoje ele prega, a palavra de Deus diz em Hebreus 7:8, aqui recebe dízimos homens mortais, se referindo à antiga aliança, quando era o sumo sacerdote que recebia o recurso para mantimento da casa de Deus. Aqui, porém, aquele de quem se testifica que vive. Então, na nova aliança, na antiga aliança, quem recebia os sumo sacerdote, homens mortais, que representavam Cristo. Na nova aliança, quem recebe dízimo e oferta é o próprio Senhor Jesus, Hebreus 7:8. É só tu ler lá. Vou ler rapidinho aqui para você entender. Hebreus é antes de Tiago, capítulo 7, versículo 8. E tem muita gente que diz assim que não é para dizimar. Gente, olha o pecado que diz aqui. Hebreus capítulo 7, versículo 8. Depois você pode ler na tua Bíblia. E aqui certamente tomam dízimos. Olha o que diz. Homens que morrem, homens mortais. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Gente, a palavra é claríssima. E o título diz o seguinte: o sacerdócio de Melquisedeque era figura do sacerdócio eterno de Cristo. Você sabia que na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, que é toda de ouro puro, o centro da cidade, no centro da cidade está o trono de Deus, tem o rio da água da vida que corre debaixo do trono. Você sabia que as nações vão ir para Nova Jerusalém com as riquezas das nações, ouro, prata nas mãos para prestar culto a Deus? Na eternidade vai ser assim. Antes da lei era praticado o dízimo e a oferta. Na lei era praticado o dízimo e a oferta. Na graça é praticado o dízimo e a oferta. E na Nova Jerusalém, as nações vão estar no Apocalipse, gente. E aí quando fala de dinheiro, tu prega, vai vencer, oh glória a Deus, dá o dízimo. Tá curado, glória a Deus. Seja dizimista. Entende? O ser humano é terrível, né?
Quando tá no mundão rasgado, bebe, fuma, usa droga, se prostitui, vai para tudo que é lixo, gasta dinheiro com tudo que é coisa do diabo, não gasta 10% do que ganha, muito mais. Essa é a realidade. E aí gasta e gasta e gasta, sabe por quê? Porque gasta para o próprio prazer da carne. Aí acha, reúne os amigos, a rodada de cerveja é por minha conta hoje. Hoje o Curaçao Blue é por minha conta, desce o litrão lá, 100, 200, 300, 400 reais. Não importa o valor, eu pago. Até fazem muitas vezes para aparecer, para mostrar para os outros que têm dinheiro. Aí vão para a igreja, se convertem, Jesus liberta dos vícios, das drogas, da bebida, do cigarro, fala sobre dízimo. Puro demônio isso. Bota gente ruim. Por quê, pastor? Lucas capítulo 8. Puro demônio. O diabo, o mesmo demônio que te induzia a beber, fumar, usar droga, se prostituir, ir para o prostíbulo, para todo tipo de coisa do demônio, é o mesmo que endurece o teu coração agora para você não dar o dízimo, porque lá ele roubava de você, não 10%. Você dava a 10ª parte do teu salário para uma prostituta. Lucas capítulo 8, versículo 7. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também muitas mulheres que haviam sido o quê? Curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria chamada Madalena, e da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Serviam Jesus com o quê? Com as suas fazendas, recursos. Jesus aceitava o dízimo e a oferta, aliás, ainda hoje ele aceita. Seja fiel a Deus. Agência 0507, operação 003, conta corrente 1251, dígito 4, Caixa Econômica Federal. 54999548670. Deixa eu abençoar a tua vida financeira, Pai. Eu oro por aqueles que são fiéis a Ti, Senhor. E eu abençoo a vida de todo aquele que é fiel a Ti, nos dízimos, nas ofertas, no patrocinador, meu Deus, no missionário apoiador. Pai, abençoa, Pai, dá vitória financeira para todos. Agora, Deus, abra-lhes o entendimento para que compreendam as Escrituras. Meu Deus, tudo que temos foi o Senhor que criou e o Senhor que nos dá. E não vamos honrar a Ti, sendo que a Bíblia também diz, Pai, que o dízimo é santo ao Senhor. E se a primícia é santa, como diz no Novo Testamento, a massa toda é. Por isso, Pai, eu abençoo a vida financeira de todo dizimista ofertante, todo aquele que agora honra a Ti. E Deus glorifica Teu nome, Pai, também com a sua fidelidade. E, Pai, olha para a necessidade de todos e abençoa todos financeiramente. Realiza projetos, sonhos, propósitos, objetivos. Sejam todos prósperos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Quarta-feira, 19h30 em Farroupilha. Culto em Farroupilha, 19h30. Júlio de Castilhos, 507. Todo mundo de máscara, bonitinho, né? Pessoal de máscara aí vai ter o culto amanhã em Farroupilha. Sábado, 19 horas em Caxias. Nós estamos retomando os nossos cultos, 19 horas. Domingo pela manhã, 8h30 em Farroupilha e 19 horas em Gramado. Que Deus abençoe a todos, gente, e ajude o ministério, envie essa oferta. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Um grande abraço e leia, estude muito a Bíblia e cresça espiritualmente. Deus te chama para a vida eterna. Tchau, tchau.